Olá, eu sou Luana Nogueira, diretora executiva da Lagev, e hoje eu os convido para nos ouvir e acompanhar esse podcast e videocast do canal da TV Lagev e do ConectaCast da Lagev. E hoje nós vamos falar sobre ESG, Fundamentos e Conceitos. E comigo nós temos duas convidadas super especiais. Ana Paula Arbach, que vai se apresentar. Olá, é um prazer estar com vocês aqui e é uma emoção muito grande, né? Eu sou Ana Paula Arbach, sou conselheira do Hub ESG Lagev, cofundadora. O Hub ESG nasceu de uma iniciativa muito importante para a área, então é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou PhD em Formação de Lideranças para Sustentabilidade e também sou sócia fundadora da Arbach Consulting. Obrigada, Ana. E nós temos também uma convidada super especial, Andréa Matos, que vai se apresentar para vocês. Oi, pessoal, eu sou Andréa. Eu costumo brincar, eu sou a Deia, né? A gente fala, eu sou Andréa Matos, mas todo mundo me chama de Deia, então eu sou a Deia. Prazer estar aqui, tá aprendendo tanto, né, Ana? A gente vem conversando e vem participando aí de discussões e desse aprendizado que é importante para o nosso mercado sobre ESG. Quando a gente acha que a gente já sabe um pouquinho, a gente aprende um pouco mais. Então é um prazer estar aqui e a gente bater esse papo e poder trazer um pouco mais desse conhecimento. Meninas, super descontraído, é um papo muito legal e a gente vai começar a desdobrar esse assunto. Mas antes eu quero dizer, a gente tá muito né? Esse girl power aqui, Exato, maravilhoso, falando sobre empoderamento feminino e também sobre a diversidade social, né? O S, que a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Mas, vamos lá, pensando em conceitos e fundamentos. O que é ESG? Gente, ESG. Vamos lá. Pois é, Luana, o que acontece, né? ESG é uma sigla que entrou para o ambiente de negócios fortemente agora, nessa finalzinho da segunda década, né, do século XXI, mas ele nasceu no início da década do século XXI, quando a ONU chamou o mercado financeiro para poder embarcar os preceitos de desenvolvimento sustentável junto com as questões de crescimento econômico. Só que lá no início dos anos 2000, essa pegada ficou frouxa. E isso só veio acontecer no ambiente de negócios quando, em 2019, a gente tem executivos de alto poder dentro da sociedade dos negócios, resolveu trazer para eles essa responsabilidade. Então, ele nasce mais vigorosamente no mercado financeiro, aonde você tem aí grandes representantes desse segmento trazendo essas diretrizes. Não é uma certificação única, não é obrigatória, mas são diretrizes que podem ser alocadas no ambiente de negócios e as empresas são aí convidadas a proceder dessa maneira, Luana. Que joia. E a gente viu, principalmente nesse início, um desenvolvimento muito mais voltado e preocupado para o E, para a causa do meio ambiente. Sim. Eu vejo que a gente tem aí uma história, uma trajetória muito bem desenvolvida e talvez conceitos muito mais aproveitados na parte do meio ambiente. Óbvio, né, que a gente já está há tantos anos nesse percurso, ainda temos muito a percorrer em relação ao meio ambiente, mas eu acredito que nessa transformação dessa jornada, hoje a gente tem visto mais falar-se do S e também do G, né? É porque eu acho que, de certa forma, também, quando começou a se falar sobre sustentabilidade. Isso. E aí só se olhava para a sustentabilidade. E eu acho que a importância, né? E daí quando surge, vamos falar de ESG, é a ampliação, né? É você olhar de uma forma aprofundada e mais ampla no que tudo, no que tange tudo, né? No que toca o todo, não só essa questão pontual de sustentabilidade, né? A gente tem ali o que diferenciar, porque sustentabilidade não é ESG, como você bem falou. Sustentabilidade é um conceito mais amplo, abrangente, que pega a sociedade como todo, que tem macro-objetivos, que são os objetivos do desenvolvimento sustentáveis, e que vem direcionar as ações de ESG. As ações ESG, elas são marcadamente para o mercado financeiro, para o ambiente de negócios. E ela também tem como preceito o retorno do investimento. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pode ter coisas intangíveis, transcendentes, a melhoria do planeta, a melhoria da sociedade, a proteção do meio ambiente,
quando a gente desce para ESG, a gente já está trazendo para o ambiente de negócios causas e consequências e os retornos que isso pode trazer para esse negócio. Então, tem um foco muito específico. Eu falo que sustentabilidade é um conceito guarda-chuva. E ESG está embaixo desse guarda-chuva. E aí é legal entender isso, porque tem empresas que falam assim, eu faço sustentabilidade, então, por consequência, eu faço ESG? Nem sempre. Não necessariamente. Não necessariamente. E o que realmente hoje a gente vê que falta para as empresas nesse sentido, né? Não é só discutir, não é só trazer à tona os pontos, mas é muitas vezes sair do mundo das ideias e colocar todas as ações em prática, né? Sim. Falamos aí, o último tema do LACT em 2023, falamos sobre a diversidade racial, né? O combate contra o racismo. Esse ano, 2024, a gente coloca a pauta da diversidade etária, que é o combate ao etarismo. Então, a gente também vê que, muitas vezes, os conceitos estão sendo aprimorados, estão sendo trazidos para a pauta, para a mesa, para a discussão ampla. Uma visão, talvez, que eu antes estava muito limitada em determinadas verticais, hoje a gente consegue ampliar um pouco mais e entender que cada ponto dentro dessa cadeia, cada ator dentro do processo, ele é totalmente responsável. E a gente vai falar sobre S, do social. Então, aí a gente tem a parte do meio ambiente, tem a parte do desenvolvimento humano, desenvolvimento da sociedade, a diversidade, o respeito. E aí a gente vai para as práticas. E aí, Andréia, falando de prática, o que as empresas hoje precisam aprender ou precisam colocar exatamente em prática? Eu vejo quando a gente olha, por exemplo, para os nossos universos de viagens e eventos corporativos, né? A gente está muito longe, né? A gente ainda tem um caminho para percorrer. Então, entra um pouco aí da parte, né, da nossa responsabilidade aqui com o Hub, do educacional, da gente levar esse conhecimento, né? Da gente estar próximo, estar com esses gestores, estar com essas pessoas, para que eles consigam sair, eu acho que um pouco desse universo que está aqui em cima, né, do que eu conheço ou do que eu acho que eu conheço, para trazer para a realidade e para a aplicação, que é o que você sempre fala, né, Sim. Paula? É a aplicação, né? Porque eu acho que a gente acaba ficando um pouco, às vezes, nessa coisa do isso dá para fazer, isso tem, mas eu não consigo tangibilizar qual é o resultado. E aí vem o nosso papel e a nossa importância. E é uma felicidade muito grande da gente poder estar aqui agora nesse podcast que a gente está gravando aqui no LACT, em que a gente está lançando a primeira certificação do mercado em ESG, co-criado com a Paula, a Lagev Educa, com a Paula, e que a gente vai trazer para o nosso mercado, e aí olhando para eventos, para MICE e para viagens corporativas, a aplicação, né? Esse conhecimento e a aplicação. Sim, é muito bom a gente dar esse passo concreto, né? É uma construção, como a Luana falou, o ano passado a gente teve o primeiro relatório de ESG do LACT, e é essa ideia mesmo de dar os pequenos passos, né? E celebrar esses pequenos passos, trazer os stakeholders para entender que a gente não precisa fazer tudo de uma vez, né? Cada um pode encontrar o seu DNA de ESG e fazendo isso, expandindo, influenciando. E essa cocriação desse programa, né, André, ela foi feita assim, a muitas mãos para que a gente pudesse chegar e entregar valor a esse público de viagens e eventos corporativos. Então, acho que a gente chega aí com o pé direito, lançando num super evento que já bate recordes, né, Luana? Batendo recordes esse ano de público, de conteúdo. E, assim, está sendo realmente um sucesso. O evento, o LACT em si, é um evento ESG, onde nós trazemos para dentro das nossas práticas, né? Não é só estar no mundo das ideias, ou das proposições, ou das discussões em mesa, né? É colocar isso tudo para acontecer. Exato. Né? Então, a gente, quando fala de neutralização de carbono, de evento sustentável, a gente tem que realmente criar mecanismos, ferramentas e políticas para que isso aconteça. ESG tem uma máxima, né? Diz que ESG é caro. Dizem que ESG é caro, mas quando a gente coloca realmente na prática, o que é caro para nós? O que a gente quer entregar para o mundo? O que a gente quer entregar para a sociedade, para o planeta? O que é caro, e né? O que é caro? Eu acho que tem essa questão de você falar, é caro, é mais caro, mas o que é mais caro?
Comparado com o quê? Qual é a tua premissa? Você está partindo da onde? Porque a gente chega também num momento até que a gente vive de mundo, que a gente não consegue mais voltar para trás. Sim. Sim. Hoje a gente teve um mini lab, o pessoal falando sobre a questão de compras mais sustentáveis. E falar que a gente, durante muito tempo, falou, por exemplo, sobre a neutralização do carbono. Né? Hoje a gente não consegue mais falar sobre só maneiras de compensar. A gente tem que dar um passo para trás e olhar e falar como é que a gente inibe, como é que a gente não chega nem Não nesse emite, momento, não não emite, emite, né? Exatamente. Eu acho que tem um ponto aí que a inovação pode superar essa máxima, né? Porque inovação é o que a gente tem feito aqui no Hub ESG Lagev. Nós nascemos da escassez e de muitas ideias. E a gente botou para acontecer aos pequenos passos, chamando pessoas que compartilhavam esse valor e foi com a gente construindo essas ideias. Então, a inovação você pode prototipar, melhorar, aplicar com parceiros, fazer o Open Innovation. A gente tem uma rede de startups novas que estão sendo trazidas para o mercado com soluções ESG. Nós estamos aqui sendo patrocinadas pela R1, que traz soluções completamente diferenciadas em termos de ESG, com uma pegada social maravilhosa. Então, o mercado ele já está distribuindo. O que a gente tem que fazer é ter uma mentalidade aberta. Porque o que é caro mesmo do ponto de vista da ética, que é um preceito importante para a ESG, é a vida. É a vida do sujeito, é a vida do planeta, dos sujeitos que trabalham em viagens e eventos corporativos, dos resíduos que a gente deixa. Então, o que nós podemos fazer com essa mentalidade inovadora de sobrepor essa ideia old school de que fazer sustentabilidade ou fazer ESG é caro, né? Porque o preceito acima disso tudo é um preceito comum, que é a vida da própria humanidade, né? Que É muito maior. É muito maior. O conceito é maior, é mais amplo. Sai do único ser humano, vai para o coletivo. Ele vai para as conexões, para as correlações. Então, ela não fica concentrado numa única casa, numa única cadeira. Eu brinco num paralelo, tá? Que é você falar da alimentação orgânica. Então, você fala, vou consumir alimentos orgânicos, eles são caros. Se você comparar especificamente o preço, você vai ver um preço mais alto. Mas se você olhar o todo... O valor, exatamente, é a tua saúde, é o que você não vai gastar por mudar uma alimentação. Então, eu vejo, por isso que eu falo, o que é caro? Ele parte da onde eu dizer que é mais caro, mas olhando o quê? Olhando afunilado, só um pedacinho? Uma linha do tempo curta, né? Agora eu vou para a minha parte mais pragmática, objetiva, olhar de comprador, né? Tem que fazer o TCO. Exatamente. Será que é caro quando a gente enxerga o valor, o benefício? Quando a gente vai fazer um processo de compra de viagens, de eventos, nem sempre o menor preço é o que entrega maior valor. Então, quando a gente vai falar de ESG, é a mesma coisa. Sim. Se eu estou falando de prática sustentável, de relações de negócio, porque também o ESG tange as relações de negócios sustentáveis pela governança, como é que a gente vai falar sobre ética, sobre reputação, sobre responsabilidade, gestão de risco e administração de uma cadeia de fornecedores, de fornecimento, que não preza pelo valor principal que é a vida, que é a sustentabilidade social, que é a valorização do trabalho, que é a valorização do planeta. Né? É por isso que a certificação ESG da Lagev, ela vem ao encontro dessa nova pegada. Porque para que você tenha esse pensamento sistêmico, estratégico, você precisa conhecer o que é, para que serve, quais são os stakeholders que estão comigo nessa jornada e o que eu retorno para o meu investimento. Então, ter uma mentalidade igual a sua, eu tenho que ver o todo, isso é visão sistêmica do negócio, isso é capacidade estratégica. E a gente só consegue fazer isso quando a gente conhece bem aquilo que a gente vai manipular, esse novo cenário, e trazer à tona as minhas competências para que eu possa entregar realmente aquilo que é necessário. Então, Andréia, nós temos que bater muita palma para essa certificação, viu? Nós temos, e eu vou falar, é um orgulho. É um orgulho estar, assim, vivendo esse momento... É histórico, né? A gente, dentro do nosso mercado, trazer algo tão inovador, trazer algo que, assim, não tem no nosso mercado com essa profundidade que a gente está desenvolvendo, né, Paula? Com esse olhar, de realmente trazer esse retorno, de trazer esse conhecimento e essa educação. Ele não é um curso.
Eu acho que é uma experiência aprofundada e o que tem de diferencial é que todos os facilitadores foram escolhidos a dedo, são pessoas que praticam ISG, que têm conhecimento no mercado de viagens e eventos corporativos, então é quase que tailor-made, ele foi feito para as pessoas que trabalham nesse segmento. E eu acho que a Lagev dá um passo inaugural, importante, que é o Reset Work, a capacitação das pessoas para atender as demandas desse mercado de trabalho. Não só no Brasil, mas ampliando por mundo todo. Até porque as legislações nesse âmbito estão cada vez mais rigorosas. Então, quem trabalha com viagens e eventos corporativos precisa abastecer essas demandas também. Entender também o seguinte, a linha do tempo de cada um dentro desse processo. Quando a gente fala de certificação, a gente não está falando sobre os masters ou processos de evolução mais avançados. A gente está falando também, a partir do letramento básico, da didática básica. O que a gente trouxe dentro com a construção do Hub para nós foi muito importante e fundamental, porque a gente está dando para o mercado, nosso mercado, letramento. Sim. E de forma didática. Para falar, olha, eu tenho esses caminhos. Você pode se encaixar em várias trilhas, você pode ter vários objetivos, você pode estar também com 2, 3, 4, 5 ou os 18, ou todos eles compostos dentro da sua prática corporativa. Mas o que é preciso entender? Tem que dar o primeiro passo. Sim. Eu entendo que a SG, quando a gente se propõe, não existe voltar atrás. Não existe. E a partir do momento que eu dei o primeiro passo, é com o pé direito e é para frente que se anda. Exatamente. Não existe volta para esse caminho. Então, cada um precisa entender. Não precisa se achar que você está no começo, você tem outro perfil ou que o outro está com uma vantagem competitiva em relação a esse... Na verdade, todo mundo ganha. A partir do momento que um dá o primeiro passo, toda a comunidade ganha. E aí a gente cria o quê? Conexão, colaboração, letramento. É entusiasmo por aquilo. E é o que a gente pode entregar de melhor para o mundo, para o planeta, para a sociedade. E essa mudança de percepção de valor também, né, Paula? Sim. A partir do momento que você começa a trabalhar e que isso começa a ecoar, né, de alguma forma também, a percepção de valor, ela também muda. Porque aí é aquela história de você olhar e falar assim, não, eu não posso voltar atrás. Sim. Eu já não sei fazer de outro jeito. Isso. Então mudou a minha percepção de valor. Então eu já nem penso, isso é mais caro ou não. Esse é o jeito correto, é assim que eu tenho que fazer, né? Eu acho que ela já vem fazendo esse percurso, né? O manual de boas práticas de ESG que a gente tem aqui atrás, ele concretiza muito uma trajetória que a gente teve em 2023, 22 e 23, de encontros, de saber o que a comunidade precisava para dar esses passos e para começar a colocar em prática. Então, eu acho que muito mais do que abastecer, nós estamos criando uma cultura. E quando se cria cultura, você aprende a fazer de um outro modo, você cria network com pessoas que pensam do mesmo jeito e você acaba tendo já best cases, como é o caso do prêmio, né, de ESG que a gente tem aqui, que vão inspirando outras pessoas a fazer. Então, você cria camadas de impacto positivo que vão trazendo essa cultura cada vez mais vigorosa e com bons resultados para a gente demonstrar. Então, acredito que o que a gente está vivendo hoje é um percorrer esse caminho. E quando a gente tem lideranças como você, que está na Lagev, ajudando a fazer essa tração, a gente só tem que agradecer, porque a gente está conseguindo fazer com que todo esse público de relacionamento, essa quantidade enorme, vejam o que a Lagev está fazendo por esses novos preceitos, né? Então, é muito bom, Luana. Sem dúvida. E o prêmio que a gente lançou em 2023 e que continua em 2024 para falar sobre ESG, traz cada dia as experiências de todos os nossos associados, dos nossos parceiros de negócio. E, às vezes, dá também um impulso para quem assiste um case ou quem escuta sobre aquilo em praticar por semelhança ou mesmo indicar, mas isso eu já faço na minha empresa. Mas por que eu não enxergo que isso poderia ser SG? Então, a gente dá um aparato e um portfólio vasto para todos os que estão dentro das nossas comunidades para continuar multiplicando. Eu acho que talvez o nosso papel aqui é de quem provoca e de quem ajuda a multiplicar. Exato. Né? Nosso papel fundamental dentro da associação além da gente ter uma arena
neutra, isenta, livre para a gente discutir diversos assuntos, é colocar as boas práticas na mesa. Exato. E também fazer com que a gente desdobre todos os assuntos e coloque isso nos nossos associados, de olhar e falar assim, eu já faço SG. Exato. E sabe uma coisa que eu acho muito bacana quando a gente olha, por exemplo, os cases desse ano, né? Porque, de alguma forma, a gente acaba falando da mesma coisa há muito tempo, porque a gente só conhece aquele pedacinho, né? Então, a ESG era aquele pedacinho e todo mundo fazia só aquele pedacinho. E aí, os cases estavam ali. E esse ano, eu não sei a tua percepção, Lu, que acompanhou também os cases, mas eu vi mais, sabe, uma ampliação do conceito, da aplicação. Então, eu vi alguns cases de ESG que estavam saindo daquele comum, né, que todo mundo faz. E não somente dentro da categoria de SG. Não, exato. Exatamente. Isso me chamou muita atenção nos cases desse ano, assim. Tanto em inovação quanto em parceria, quando a gente avaliou o portfólio todo de cases, ESG estava em todos eles. Que ótimo. Transversalmente. Transversalmente. Né? E é assim que tem que ser. Porque quando você abre a sua governança, ele passa transversal às suas tomadas de decisão. A gente estava falando no início que o ambiental é o que está mais forte, né? Porque a gente tem aparatos regulatórios muito grandes. O governança está em segundo lugar. Por quê? Porque também já começa aí um aparato regulatório, licenças para operar, leis anticorrupções, compliances mais fortes, mas ainda é necessário olhar para a governança sob o ponto de vista da cadeia de stakeholders. O que a gente pode fazer nesse ciclo mais contínuo de cauda longa, né? E também olhar para a diversidade. Por exemplo, você como diretora executiva, a gente quando assume cargos de governança, a gente está quebrando tabus ali, ou modelos estereotipados de lideranças que pode dar exemplos maravilhosos para onde a gente está hoje, no nosso público de relacionamento. E o S, infelizmente, no Brasil, é o que ganha menos investimento. E o S são as pessoas. Por isso que nós precisamos muito olhar para essa força de trabalho, pela capacitação dessas pessoas que estão diante de uma nova fronteira do mercado, que pede muito mais do que mais do mesmo. Por isso que talvez os nossos cases hoje premiados, eles estejam mostrando esse avanço de mentalidade, né? Sem dúvida. E eu vejo o seguinte, os conectores que a gente traz para cada um das letras, o E, do S, do G, a gente tem uma evolução dos conceitos e também dessas partes conectoras em cada um deles. Eu não posso falar em desenvolvimento do trabalho dentro da vertical social, não posso dar melhores condições para o meu colaborador se eu não tenho uma política de governança, de negociação, de preço que favoreça o desenvolvimento social. Exato. Eu não consigo falar de meio ambiente se dentro da governança da minha companhia eu não tenho políticas que eu consiga favorecer o descarte de resíduo correto, que eu não tenha a prática de uso de materiais que não sejam descartáveis, que sejam biodegradáveis. Então, quando a gente fala, as três letras estão totalmente conectadas, de forma transversal, e que quando eu puxo uma linha da meada, ela acaba enrolando em todos eles. Porque estão interligados. Estão totalmente interligados. Então, quando a gente fala de negócio, precificação, eu tenho que lembrar da governança do preço justo. Eu tenho que falar das negociações sustentáveis, das boas relações de negócio para eu favorecer meu ambiente de trabalho, para eu conseguir promover a diversidade social, para eu conseguir dar mais empoderamento para as classes de vulnerabilidade, para as classes que são exclusas, para a diversidade racial, para a diversidade etária, para que a sociedade em si cresça, se empodere e tenham mais conhecimento para também ajudar o meio ambiente. Sim. Então, é um processo de retroalimentação muito interessante. E quando eu começo a falar sobre ESG, e muito mais profundamente nos últimos anos, eu fico totalmente entusiasmada. Porque eu tenho essa moção de sair do mundo das ideias para colocar na prática. Exato. E tem que ser todos, viu? Recentemente eu estava numa premiação em Nova York, na ONU, e a gente viu um painel só de CFOs. Porque eles tomam decisão sobre o negócio. E a gente precisa sensibilizar
tomadores de decisões para que tenham essa visão de negócio e que consigam, com inteligência estratégica, com otimização de portfólio de projetos, trazer um retorno do investimento, porque isso é possível. Nós temos grandes empresas hoje que trabalham com ISG, cada uma com seu grau de maturidade. Então, se a gente tiver tomadores de decisão que possam trazer isso para dentro do negócio, a gente ganha muito, porque a gente tem sponsors de peso para poder sentar na mesa e prototipar um negócio para o novo mundo e não ficar olhando para trás, né? Sem dúvida. E a educação é a base de tudo. Sem dúvida Certo? que é. Certo. A gente está o quê? Fazendo essa promoção de letramento, essas sessões de podcast, exatamente, entregar para todos os nossos associados e para o mercado de viagens e eventos conceitos, fundamentos, ideias, talvez inovações, que a gente consiga promover um ambiente muito melhor, mais justo, mais diverso e promover ainda mais os conceitos de ESG. Certamente. E eu acho que esse é o papel da associação. Com tantos stakeholders assim, a gente precisa ter uma voz, né? E essa voz, ela vai se adequando aos seus diferentes stakeholders. Pode chegar para uma companhia de viagem de um determinado jeito, pode chegar para a área de hotelaria de um outro determinado jeito, para um stakeholder de eventos de outro determinado jeito. Mas é importante que essa conscientização ela aconteça. E vejo os conselheiros do Hub ESG muito abertos a disseminar esse conhecimento. São pessoas especialistas no tema. Nós temos especialistas em todas as verticais, em todas as letras, com inúmeras formações diferentes, extremamente criativos, desenvoltos e interessados. Eu acho que esse é o principal ponto, que é promover uma comunidade que tenha o desenvolvimento do ESG dentro do seu DNA. Sim, com aplicação, com aprendizado, né? Para trazer isso, para retornar também isso. Era o que vocês estavam falando, eu acho que eu sou uma pessoa que acredito integralmente no poder transformador da educação. Quando a gente aprende, quando a gente entende, quando a gente enxerga, eu não faço porque tem que fazer, porque eu sei as consequências, porque eu avalio, porque eu sei como eles estão interligados, né? Vira natural. Pois Né? Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que percorrer. E é o que a gente vem com a certificação, né, Paula? Para isso, assim, né? É trazer essa educação para que ele seja natural, para que eu entenda, né? Faz sentido, preciso fazer, quero fazer. E é urgente, viu? Na minha pesquisa de pós-doc, a gente conseguiu ver que os líderes ainda não estão prontos para colocar a sustentabilidade e o ESG no core dos negócios. Não é trivial, não é óbvio, então é preciso conhecer. Nós estamos diante aí de uma nova fronteira onde você tem mais complexidade, mais ambiguidade, vários stakeholders com interesses diferentes. Então, se você tiver conhecimento, você vai ter agilidade, prontidão, assertividade e entregar para o seu consumidor aquilo que ele quer ou aquilo que ele nem adivinhou e você falou, tá prontinho aqui, já fiz para você. Regra de negócio, né? Exato. Entender aquilo que você precisa também entregar. Exato, né? exato. Isso é fantástico. E como essa discussão que a gente está tendo, uma conversa, né? Extremamente agradável, com pessoas tão queridas, para exatamente desdobrar e falar mais sobre isso. A gente precisa realmente ter um comportamento de provocação. E convidar, não somente, né, nós estamos aqui em posições que nós temos o favorecimento de levar esse tema adiante, mas fazer a provocação dos níveis maiores. Porque a gente ouve dentro das nossas conversas de conselho, de hub, a experiência dos nossos conselheiros, que realmente muito se fala de ESG, mas pouco se tem ESG na pauta dos decisores. Então, a gente precisa levar isso adiante e pulverizar ainda mais o conhecimento para que as pessoas se comprometam e que entrem no comportamento. Quando você falou do comportamento, eu lembrei claramente da questão do uso do cinto de segurança. Sim. O uso era desse lado para mim, que eu dirijo. Quando a gente fala do uso do cinto de segurança, ninguém usava cinto de segurança. Não era comum, mas era uma prática de segurança, certo? Sim. Então, hoje, eu me sinto desconfortável se eu, porventura, eu saio sem cinto, porque já virou um costume.
É automático. Você não pensa, vou passar o cinto de segurança. E eu não Entrei no carro, preciso. Não, é automático. É um hábito, É né? um hábito. É um hábito. Esse hábito de fazer isso, não preciso de alarme, não preciso do sensor do carro para me avisar que eu estou sem. É simplesmente fazer isso. Então, tem que ser algo natural. Sim. A preocupação com o outro, a preocupação com os negócios, a preocupação com o meio ambiente tem que ser algo natural. E não pode ser exclusiva de um grupo seleto de pessoas. Exato. Precisa ser amplamente divulgado, amplamente discutido, e as boas práticas começam conosco, dentro das nossas casas. A ética começa na nossa casa, a governança começa na nossa casa, transparência dentro do que a gente é, né? E é o que a gente pode entregar de melhor para o mundo. E eu acho que essas experiências, né? Hoje, quando eu estava chegando no Lact, eu vi toda a recepção multigeracional, a gente vê o convite com brindes do bem, a gente vê todo esse vigor de você estar encontrando um evento que foi feito com esses preceitos. Quando você vê um outro evento que não tem essa pegada, você já começa a falar, ué, mas por que o outro teve? Foi muito legal ver aquilo. Então, essas experiências vão fazendo o ciclo de vida dessa educação começar a crescer. Então, é realmente um hábito que se cria, mas para isso você tem que vivenciar várias vezes. Por isso que a gente tem que puxar essa cadeia com a gente para que a gente possa ter essas experiências distribuídas, né? Sem dúvida, ser vanguardista. Sim. Pioneiro. Exato. É o primeiro passo que conta sempre, né? Sim. E Por isso que nós estamos com a primeira certificação, né, Luana? E que é só o começo, né, Exato. Paula? Vocês querem dar um spoiler começo. rapidinho do que vem aí, da certificação? Ou uma palavra, talvez, para encorajar todos esses nossos, né, associados a estarem conosco nessa caminhada? Porque é uma caminhada que tem que ser caminhada junto. Sim. Eu acredito que é realmente se preparar para o mercado de trabalho. Ou a certificação foi feita para gerar essa consciência estratégica de aplicação de ESG em viagens e eventos corporativos. Ela está muito bem preparada, trazendo cases, trazendo pessoas experientes, trazendo painéis. Então, vai ter muito learning by doing, aprender para fazer, né, Andréia? E eu acho que quem vem agora também vem num momento se preparando para o que vai chegar. Porque vai chegar o momento em que você precisará ter este tipo de conhecimento ou este tipo de certificação. Quem vem agora sai na frente. Diferencial competitivo. Totalmente. Pois é, então a gente Totalmente. vai sair na frente. Está dada a largada. Está dada a largada. Meninas, que conversa maravilhosa. Boa, né? Só deixar um convite para quem está nos ouvindo. Vamos lá. Acessar educa.alagev.org em soluções, certificações. A gente tem todos os detalhes da certificação bronze em ESG, todos os professores, todo o conteúdo, tudo que a gente falou um pouquinho só aqui, né, Paula? Só que dessa pitadinha, tá tudo descrito lá. Então, um convite para vocês acessarem e virem fazer parte, né, dessa mudança, dessa transformação conosco. E para quem quer saber um pouco mais, inclusive sobre os conceitos e que, olha, gostei dessa conversa, mas eu quero saber mais, não se esqueça de acessar o hubsg.alagev.org. O manual está disponível para vocês fazerem download ou fazerem a consulta de muito material interessante que a gente pôde construir para oferecer para vocês, viu? Então, eu queria agradecer mais uma vez. Ana Paula, os 35 minutos passaram rápido, nossa. Muito, bom. Ana Paula Arbache, Andréa Matos, muito obrigada por estarem comigo e que a gente possa caminhar juntos por uma longa jornada. Obrigada. Muito obrigada. Até mais, gente. Obrigada. Até Tchau, o próximo pessoal. ConectaCast. Até mais. Tchau.